Seguranças! Tirem esse jardineiro imundo do meu casamento agora! O salão inteiro ficou em silêncio. Mais de 200 convidados olharam enquanto 2 seguranças seguravam um velho de mãos calejadas, roupas simples e sapatos cobertos de terra. O noivo apontava para ele com ódio no rosto. Eu não vou deixar um homem desse me envergonhar diante da minha família. O velho não respondeu. Apenas segurou com força uma pequena caixa de madeira embrulhada à mão, o presente que tinha levado para o neto. Então, o menino atravessou o salão correndo, e tudo mudou, porque o noivo ainda não sabia. Aquele velho jardineiro era o homem responsável pela mansão onde o casamento estava acontecendo, e pela fortuna da própria família dele. Minutos depois, diante dos convidados em choque, o milionário que humilhou o velho cairia de joelhos implorando perdão. Mas já seria tarde demais. Tem uma coisa que a vida ensina rápido para quem nasce sem dinheiro. O mundo não tem paciência para quem não tem nada. Mas de vez em quando, só de vez em quando, a vida resolve virar o jogo. E quando isso acontece, não existe fortuna no mundo que salve quem errou feio. Essa é a história de Armindo Figueiredo. 72 anos, mãos grossas como raiz de árvore centenária, olhos cor de terra molhada depois da chuva. Um homem que passou a vida inteira curvado sobre o chão numa propriedade enorme nos arredores de Sintra, numa quinta chamada Quinta do Casal Novo, onde as hortênsias cresciam nas bordas dos caminhos de pedra e o ar tinha sempre aquele cheiro de pinho misturado com sal vindo do Atlântico. Armindo não era só o jardineiro da quinta, era a memória viva daquele lugar. Sabia o nome de cada planta, sabia em que época cada árvore florescia, sabia onde o solo era mais fraco e onde a terra era boa de trabalhar. Tinha uma relação com aquele chão que ia muito além do emprego. Era quase uma amizade silenciosa entre ele e a terra. Todo mundo na região conhecia o velho Armindo. O homem do chapéu de palha gasto, da camisa xadrez desbotada, do carrinho enferrujado que ele empurrava pelos caminhos de pedra toda manhã de segunda a sábado. Sorriso fácil, jeito manso. Nunca se metia em confusão, nunca falava mais alto do que precisava. Mas Armindo carregava um segredo que ele guardava havia quase 40 anos dentro do peito, com o mesmo cuidado com que cuidava das rosas antigas do jardim principal da quinta. Quando Armindo tinha 34 anos, o dono da Quinta do Casal Novo era um homem chamado Eugênio Magalhães. Homem bom, honesto, trabalhador, mas que tinha tomado decisões erradas nos negócios, empréstimos que não conseguia pagar, dívidas que cresciam todo mês. A quinta estava prestes a ser leiloada pelo banco. A família ia perder tudo que tinha construído em 3 gerações. Numa tarde fria de novembro, com a neblina descendo pela Serra de Sintra e cobrindo os jardins de branco, Eugênio chamou Armindo no escritório da Casa Grande. Ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Parecia envergonhado. Parecia um homem que tinha chegado no fim de uma corda muito comprida. Armindo, eu te chamei porque você é o homem mais honesto que eu conheço nessa vida. E preciso te contar o que vai acontecer antes que venham tomar tudo isso aqui. Armindo tirou o chapéu, segurou nas mãos e ouviu. Eugênio explicou tudo, a dívida com o banco, os juros que tinham dobrado, o prazo que tinha vencido, os advogados que não tinham mais o que fazer, e no final, com a voz quebrada, disse que o mais doloroso não era perder a quinta, era perder o lugar onde o pai tinha nascido, onde o avô tinha plantado as primeiras oliveiras, onde os filhos tinham dado os primeiros passos. Armindo ficou quieto por muito tempo. Depois, perguntou quanto faltava. Eugênio disse o valor. Armindo ficou mais quieto ainda. Na semana seguinte, sem avisar ninguém, sem pedir nada em troca, Armindo foi até o cartório da cidade de Sintra e assinou os documentos de venda das únicas terras que tinha herdado do pai.
Um pedaço de chão humilde lá no interior, perto de Évora, onde a família tinha vivido por gerações. Não era grande coisa, mas era tudo que ele tinha de concreto no mundo. Com o dinheiro da venda, cobriu a parte da dívida que estava impedindo a negociação com o banco. Eugênio conseguiu renegociar o resto. A quinta foi salva, e Armindo pediu uma única coisa em troca, que ninguém jamais soubesse o que ele tinha feito. Eugênio ficou de joelhos na frente dele. Chorou igual a criança. Jurou que pagaria tudo de volta com juros assim que os negócios melhorassem. Jurou que jamais esqueceria. Armindo só acenou com a cabeça, botou o chapéu de volta e voltou para o jardim como se nada tivesse acontecido. Os anos foram passando. Eugênio foi crescendo nos negócios. A família Magalhães foi virando uma das mais ricas da região de Lisboa. Hotéis, vinícolas, propriedades espalhadas por todo Portugal. O nome deles virou sinônimo de dinheiro e poder. E Armindo continuou ali, na quinta, cuidando das plantas com o mesmo chapéu gasto e a mesma camisa desbotada. Eugênio tentou várias vezes dar a ele uma vida melhor, uma casa maior, um salário alto, uma aposentadoria confortável. Mas Armindo sempre recusou com o mesmo sorriso calmo. Eu não preciso de nada disso, seu Eugênio. Tô bem onde estou. O único pedido que Armindo fez, um dia, foi que ajudassem a criar o neto. O menino se chamava Tomás. Tinha 8 anos quando chegou na vida de Armindo como uma rajada de vento quente no meio do inverno. A mãe de Tomás, filha única de Armindo, tinha morrido num acidente de carro numa estrada molhada perto de Cascais, numa madrugada chuvosa de fevereiro. O pai do menino tinha sumido antes mesmo de Tomás aprender a falar. E, de repente, aquele velho de mãos calejadas e vida simples se viu responsável por criar uma criança pequena, sozinho, com o salário de jardineiro. Armindo não reclamou. Não pediu ajuda. Levantou mais cedo, dormiu mais tarde, fez bico nos fins de semana consertando jardins de casas vizinhas e criou o neto com o mesmo cuidado silencioso com que cuidava das plantas da quinta. Tomás cresceu naquele cheiro de terra e de flor. Cresceu ouvindo o avô explicar porque a roseira precisava ser podada no inverno, porque a era não podia subir pela parede sul, porque a lavanda só florescia bonita quando ninguém se apressava com ela. Cresceu entendendo, sem que ninguém precisasse falar, que o avô era o tipo de homem que o mundo não merecia. Quando Tomás completou 18 anos, entrou na Universidade de Lisboa para estudar agronomia. Armindo pagou a matrícula com as economias de 3 anos guardadas num envelope debaixo da cama. O menino não sabia de onde tinha vindo o dinheiro. Achou que era algum auxílio do governo. O avô nunca explicou. E Tomás foi crescendo, estudando, se tornando um rapaz inteligente, sensível, com aquele jeito quieto que tinha herdado do avô. Não era do tipo que gostava de festa ou de gente exibida. Preferia uma conversa boa, uma caminhada pela quinta no fim de tarde, um livro aberto do lado de fora, enquanto o sol ia embora atrás da Serra de Sintra. Foi numa dessas tardes de fim de curso que ele conheceu Beatriz. Beatriz Lacerda Monteiro, filha de Frederico Monteiro, um dos empresários mais ricos e mais arrogantes de Lisboa. Um homem que tinha começado do nada, construído um império na área de construção civil e turismo de luxo, e tinha desenvolvido com o dinheiro aquela convicção irritante que alguns ricos desenvolvem, a de que vale mais do que todo mundo. Beatriz não era assim. Era bonita, sim, criada no luxo, sim, mas tinha algo diferente no jeito de olhar, uma curiosidade genuína pelo mundo, uma vontade de entender as coisas além da superfície. Ela tinha ido à quinta do casal novo numa excursão de estudantes de arquitetura paisagística, interessada nos jardins históricos da propriedade. E foi ali, entre as roseiras antigas e os caminhos de pedra cobertos de musgo, que ela esbarrou com Tomás, que tinha voltado para visitar o avô durante as férias de verão. Os dois conversaram por horas naquela tarde.
sobre plantas, sobre o tempo, sobre como a Serra de Sintra mudava de cor dependendo da hora do dia, sobre as histórias que as pedras velhas guardam quando ninguém está prestando atenção. Beatriz voltou no dia seguinte, e no seguinte, e no seguinte. Em 6 meses estavam namorando. Em 1 ano, toda a família dela já sabia do rapaz. Em 2 anos, Frederico Monteiro chamou a filha num café caro de Lisboa e tentou, com toda a elegância possível de um homem sem elegância nenhuma, convencê-la de que aquele relacionamento não tinha futuro. Beatriz, você precisa de um homem à sua altura. O rapaz é educado, tudo bem, mas o avô dele é jardineiro. Você entende o que eu estou dizendo? Beatriz entendeu perfeitamente e disse que não ligava a mínimo. Frederico não insistiu mais, pelo menos não diretamente, mas o desprezo ficou, quieto, guardado, esperando a hora certa de aparecer. Tomás conhecia aquele desprezo, sentia ele em cada jantar de família, em cada olhar rápido que Frederico jogava para ele antes de desviar, em cada pergunta sobre o futuro que vinha carregada de dúvida e condescendência. Mas ele amava Beatriz, e Beatriz amava ele. E quando Tomás pediu ela em casamento numa noite de outubro, de joelhos no jardim da quinta, enquanto o avô fingia que não estava olhando pela janela lá de trás, Beatriz disse sim, antes mesmo de ele terminar a frase. Armindo chorou naquela noite. Sozinho, sentado na varanda da casinha simples que era a casa deles, olhando as estrelas que iam aparecendo devagar acima da Serra de Sintra, o velho chorou de alegria. A única coisa que ele tinha pedido para a vida era que o neto fosse feliz. E parecia que, apesar de tudo, a vida ia atender esse pedido. Mas Frederico Monteiro não ia deixar as coisas serem simples. Quando as famílias se reuniram para combinar o casamento, Frederico logo deixou claro quem ia mandar em tudo: o local, os convidados, o estilo, o menu, o número de mesas, a lista de presença. E nessa lista, discretamente, o nome de Armindo Figueiredo nunca aparecia. Tomás percebeu. Pediu para Beatriz que o avô fosse convidado oficialmente. Beatriz garantiu que sim, e o nome foi colocado na lista, mas de um jeito que Frederico se fez de que não tinha visto. O casamento foi marcado para um sábado de abril, numa propriedade de luxo nos arredores de Cascais. Uma quinta enorme, reformada e transformada em espaço para eventos de alto padrão. Salão com pé direito altíssimo, lustres de cristal, jardins impecáveis. O tipo de lugar que custa mais por hora do que Armindo ganhava em 3 meses. A família Monteiro encheu o salão de gente rica. Empresários, políticos, pessoas que chegavam de carro importado, com roupas que valiam uma fortuna e aquele jeito de andar que só quem cresceu nadando em dinheiro tem. Armindo passou a semana inteira antes do casamento ansioso de um jeito que não sentia faz muito tempo, não pela festa, não pelo luxo, mas porque ia ver o neto casar. Na sexta-feira à noite, ele abriu o guarda-roupa e tirou o único terno que tinha. Um terno escuro que tinha comprado há mais de 20 anos para ir ao velório do patrão Eugênio, que tinha morrido de infarto numa manhã de inverno. O terno estava um pouco largo, um pouco gasto nos cotovelos, mas estava limpo, estava passado com capricho. Ele passou a noite fazendo o presente do neto. Uma caixinha de madeira que ele mesmo tinha talhado com as próprias mãos, usando pedaços de uma oliveira velha que tinha caído na quinta durante uma tempestade. Dentro, colocou 2 coisas: uma foto antiga dos dois, tirada num domingo quando Tomás tinha uns 10 anos, os dois agachados no jardim, olhando uma joaninha pousar numa folha, e uma carta onde Armindo escreveu, com a letra grande e imperfeita de quem aprendeu a ler tarde, tudo que nunca tinha conseguido dizer em voz alta. Que ele tinha amado a vida que teve, não apesar da simplicidade, mas por causa dela.
que o maior presente que tinha recebido nessa existência foi o dia em que Tomás chegou para ele de mãozinha estendida, pedindo ajuda para identificar uma flor que tinha encontrado no jardim. Que ele não sabia se tinha feito tudo certo, mas que tinha feito tudo com amor, e que se pudesse escolher de novo, escolhia a mesma vida, com a mesma terra, com o mesmo chapéu gasto, com o mesmo neto. Ele dobrou a carta com cuidado, colocou dentro da caixinha, fechou com um fitinho de sisal e foi dormir. No dia seguinte, Armindo acordou antes do sol, como sempre. Tomou banho demorado. Passou o terno, engraxou os sapatos até conseguir ver o reflexo do rosto neles. Penteou os cabelos brancos com aquela brilhantina antiga que usava desde os tempos em que a esposa ainda era viva. Olhou para si mesmo no espelho pequeno do banheiro. Um velho, com cara de velho, com mãos de velho, com a pele marcada de sol e de anos. Mas um velho que ia ver o neto casar. E isso bastava. Ele chegou na Quinta de Cascais de táxi, porque não tinha carro. Desceu devagar, segurou a caixinha de madeira com os dois braços, como se fosse uma coisa frágil e preciosa, e caminhou em direção à entrada do salão. Já havia muitos convidados chegando, carros importados entrando, gente bem vestida em todo lugar, perfume caro no ar, risadas altas. Armindo caminhou devagar pelos jardins, olhando as plantas com aquele olhar de quem entende de terra. Notou que alguém tinha regado a roseira cedo demais. Notou que o canteiro da entrada precisava de uma poda leve. Notou que a era do lado direito estava crescendo torta. Ficou com vontade de pedir uma tesoura de poda emprestada. Sorriu sozinho. Velhos hábitos. Quando entrou no salão, alguns convidados olharam. Nada demais. O tipo de olhar que gente rica dá para qualquer um que não parece estar no lugar certo. Armindo foi procurando o neto com os olhos. Foi então que Frederico Monteiro apareceu. Estava de terno cinza escuro, cabelo penteado, taça de champanhe na mão, rodeado de um grupo de empresários que ria de alguma coisa com aquela gargalhada de quem quer ser ouvido. Quando viu Armindo, a expressão dele mudou na hora. Não foi gradual. Foi instantâneo, como se tivesse visto algo que ofendia os olhos. Ele entregou a taça para alguém ao lado, caminhou em direção ao velho com passos largos e firmes, e quando chegou perto, falou num tom que todo mundo ao redor conseguiu ouvir. "O senhor está perdido?" Armindo olhou para ele com calma. "Não, vim ao casamento do meu neto." Frederico ergueu as sobrancelhas. "Do seu neto." Disse de um jeito que deixava claro que não acreditava, ou que achava aquilo inaceitável, ou as duas coisas ao mesmo tempo. "Olha, eu não sei como o senhor entrou aqui, mas isso é um evento privado. Tem lista de convidados, tem seguranças. O senhor precisa sair." Armindo não se moveu. "Meu nome está na lista. Eu cuido da lista. E eu sei quem está na lista." Foi aí que Frederico se virou para um dos seguranças que ficavam perto da entrada e fez um gesto com a cabeça. Dois homens grandes se aproximaram de Armindo, e foi aí que ele gritou aquela frase que congelou o salão inteiro. "Seguranças! Tirem esse jardineiro imundo do meu casamento agora!" O salão foi ficando silencioso num efeito de onda. As conversas foram apagando uma por uma. A música parou. Todo mundo olhou. 200 e tantas pessoas, todas bem vestidas, todas com taça na mão, todas com aquele ar de quem acha que está acima do mundo, fitaram o velho de terno gasto sendo segurado pelos braços por dois homens enormes no meio do salão. Armindo não resistiu, não gritou, não se debateu. Apenas abraçou a caixinha de madeira contra o peito e baixou a cabeça. Frederico continuou, mais alto agora, alimentado pela atenção. "Eu não sei qual foi o erro na lista, mas esse homem não tem nada a ver aqui. Olha o estado dele. Esse é um casamento de família, não é lugar para qualquer um entrar." Alguém na plateia riu nervosamente. Alguém sussurrou alguma coisa para o lado. E foi aí que uma voz jovem cortou o salão de ponta a ponta.
Solta ele! Tomás tinha aparecido do corredor lateral, de terno preto, gravata desalinhada, o rosto branco de susto e de raiva ao mesmo tempo. Ele atravessou o salão inteiro com passos rápidos. Solta meu avô agora! Os seguranças olharam para Frederico. Frederico olhou para Tomás com uma expressão que tentava ser de autoridade, mas tinha alguma coisa tremendo embaixo. Tomás, isso aqui é... Eu disse para soltar ele. A voz de Tomás não era alta, era firme, daquele jeito que não precisa de volume para ser ouvida em todos os cantos do salão. Os seguranças soltaram Armindo. O velho endireitou o paletó com os 2 braços, devagar, sem tirar os olhos do chão. Tomás chegou até ele, colocou a mão no ombro do avô, e por um segundo os dois ficaram assim, parados no meio do salão, enquanto todo mundo observava. Então, uma voz veio lá do fundo. Era um homem de uns 65 anos, cabelos brancos, terno azul marinho, que tinha ficado parado na entrada do salão com uma taça na mão, observando a cena desde o início. O homem deu alguns passos à frente e disse: Frederico, você sabe quem é esse homem? Frederico se virou. Claro que sei, é o jardineiro da quinta do casal novo. É o jardineiro. O homem fez uma pausa longa. E é também o homem que salvou essa quinta há 40 anos, quando o meu pai estava prestes a perder tudo. O salão ficou mais silencioso ainda, se é que isso era possível. O homem que falava era Rodrigo Magalhães, filho do falecido Eugênio Magalhães e atual presidente do Grupo Magalhães, um dos maiores conglomerados empresariais de Portugal. Hotéis, vinícolas, imóveis, participações em empresas de energia e tecnologia. E era também, como todo mundo naquele salão sabia, mas talvez Frederico tivesse esquecido, convenientemente, o principal credor do Grupo Monteiro. Rodrigo caminhou devagar até o centro do salão. Meu pai me contou essa história uma semana antes de morrer. Me contou que no pior momento da vida da nossa família, quando a quinta ia ser leiloada e a gente ia perder tudo que os avós tinham construído, um homem apareceu. Um homem que não era da família, que não devia nada para ninguém, que não ia ganhar nada com isso. Esse homem vendeu a única terra que tinha herdado do pai e usou o dinheiro para salvar a quinta, sem contar para ninguém, sem pedir nada em troca. Rodrigo parou a 2 metros de Armindo. Esse homem se chama Armindo Figueiredo, e ele é a única razão pela qual o Grupo Magalhães existe hoje. O silêncio era absoluto. Frederico estava branco. Rodrigo continuou. O que talvez você não saiba, Frederico, é que há 3 semanas eu estava revisando o portfólio de investimentos do nosso grupo. E tem uma decisão pendente sobre a renovação do contrato de financiamento com o Grupo Monteiro. Um contrato que vence daqui a 90 dias. Um contrato que, se não for renovado, coloca a situação financeira de vocês numa posição bem complicada. Frederico estava tão imóvel que parecia ter sido pregado no chão. Eu ainda não tinha decidido o que fazer com esse contrato. Rodrigo olhou para o velho com respeito genuíno, daquele que não se finge. Mas agora eu decidi. O salão inteiro esperava. Rodrigo se virou para Armindo. O senhor pode me dar licença? Preciso ligar para minha equipe jurídica agora mesmo. E saiu do salão. O silêncio durou mais alguns segundos pesados. Então, Frederico deu um passo em direção a Armindo. O rosto tinha mudado completamente. A arrogância tinha sumido. No lugar, havia algo que ele provavelmente não usava faz muito tempo. Vergonha de verdade. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu não sabia... Tomás ficou na frente do avô. Não precisava saber. Você viu um homem velho de terno simples e decidiu que ele não merecia respeito. Isso já dizia tudo o que precisava ser dito. Frederico olhou para Beatriz, que tinha aparecido lá atrás, em algum momento de véu, com os olhos marejados, o buquê apertado nas mãos. Beatriz, Ela não disse nada.
Olhou para o pai, olhou para o Tomás, olhou para o velho e caminhou até Armindo, abaixou um pouco por causa do véu e abraçou o velho com os dois braços, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo no meio de um salão de casamento com 200 pessoas olhando. Armindo ficou rígido por um segundo. Depois, abraçou de volta. Segurou a nora com cuidado, como se ela fosse feita de coisa frágil. E ali, naquele abraço quieto no meio do salão de luxo, com a caixinha de madeira ainda presa entre os dois, qualquer pessoa com olhos conseguia ver o que aquilo era. Era uma família, simples assim. Frederico tentou ainda alguma coisa, chamou pelo nome de Armindo, pediu desculpa em voz alta, se curvou levemente como quem está prestes a se ajoelhar. Mas o velho nem olhou. Tomás pegou o avô pelo braço com cuidado, do jeito que fazia desde criança, quando queria mostrar alguma coisa importante. Vamos, vô, você senta do meu lado hoje. Armindo olhou para o neto, aquele menino que ele tinha criado, aquele rapaz que tinha crescido entre as plantas e as pedras da quinta, que tinha aprendido a nomear flores antes de aprender a fazer conta, que tinha se tornado um homem bom sem que ninguém precisasse forçar. O velho assentiu devagar, ajeitou o terno, botou a caixinha de madeira debaixo do braço e caminhou pelo salão ao lado do neto, com aquele passo vagaroso e firme de quem tem a vida inteira de caminhada na sola dos sapatos. 200 e tantos convidados observaram em silêncio. Alguns abriram caminho instintivamente. Alguns inclinaram levemente a cabeça enquanto o velho passava. Ninguém riu. O casamento aconteceu naquela tarde de abril, com o sol de Cascais entrando pelas janelas grandes do salão e fazendo os lustres de cristal jogarem luz em todo lugar. Armindo ficou sentado na primeira fileira, do lado de Tomás, com a caixinha de madeira no colo. Quando o padre fez a cerimônia e perguntou quem abençoava a união, Tomás olhou para o avô antes de responder. E Armindo, pela primeira e única vez naquela tarde, falou em voz alta dentro do salão. Eu abençoo-o, disse baixinho, mas todo mundo ouviu. Depois da cerimônia, num momento quieto em que os convidados circulavam pelo jardim, Tomás levou o avô para um canto e colocou na mão dele um papel pequeno dobrado. Era um extrato bancário, uma transferência feita naquela semana pelo Grupo Magalhães, assinada por Rodrigo, com uma nota simples: restituição de dívida histórica, com correção de 40 anos. O valor tinha muitos zeros. Armindo ficou olhando para o papel por um longo tempo. Depois dobrou de volta, guardou no bolso com cuidado e olhou para o neto. Eu não precisava disso. Eu sei, vô. Eu fiz porque queria fazer. Eu sei. Esse dinheiro não muda nada no que aconteceu. Eu sei. Mas ele merecia que você recebesse. Armindo ficou quieto. Lá no canto do jardim, com o sol indo embora atrás das serras e o barulho da festa chegando em ondas suaves, o velho olhou para o horizonte por um momento. Então, tirou a caixinha de madeira de debaixo do braço e entregou para o neto. Abre depois, quando estiver em paz. Tomás pegou a caixinha com as duas mãos, sentiu o peso dela, sentiu a textura da madeira trabalhada, sentiu o cheiro de oliveira velha que ainda estava guardado ali. Não abriu. Só colocou no bolso interno do paletó, do lado do coração, e ficou assim. Os dois ficaram em silêncio um tempo, lado a lado, olhando os últimos raios de sol dourado, desenhando sombras longas pelo jardim de Cascais. Até que Armindo falou, devagarzinho, quase para si mesmo. Tá bonito o jardim daqui, mas precisava de uma poda no canteiro da entrada. Tomás riu. Aquela risada que ele só dava com o avô. Leve, verdadeira, sem nenhuma performance. Eu falo pro dono amanhã, vô. Fala. E os dois ficaram ali, quietos e inteiros, enquanto a festa continuava ao redor deles.
Frederico Monteiro ficou sabendo alguns dias depois, pela equipe jurídica do Grupo Magalhães, que o contrato de financiamento do Grupo Monteiro não seria renovado. Não por punição, explicaram os advogados com toda a frieza profissional. Simplesmente porque Rodrigo Magalhães havia decidido reavaliar as prioridades do grupo. Frederico passou semanas tentando uma conversa com Rodrigo. Nunca conseguiu. No fim, foi obrigado a renegociar as dívidas da empresa com condições muito piores do que tinha antes. Perdeu 2 propriedades, cortou metade do quadro de funcionários e ficou com a reputação de um homem que não sabia tratar as pessoas certas com o respeito que mereciam. Soube mais tarde, por alguém de dentro, que Rodrigo Magalhães tinha direcionado parte do valor recuperado do financiamento para uma fundação que ajudava trabalhadores rurais idosos em Portugal. A fundação se chamava Figueiredo. Armindo ficou sabendo disso num sábado de manhã, quando Tomás ligou contando. O velho ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que ia sair para regar as plantas. Tomás ficou sorrindo do outro lado da linha, imaginando o avô com o chapéu de palha, o carrinho enferrujado, as mãos grossas tocando a terra com aquela gentileza de sempre. Algumas pessoas são assim. Passam pela vida inteira sem fazer barulho, sem pedir palco, sem querer aparecer. E mesmo assim, sem perceber, vão deixando a vida de todo mundo ao redor mais bonita do que encontraram. Igual jardineiro bom de verdade, não faz questão que admirem ele, faz questão que a flor seja linda. Se essa história tocou você do mesmo jeito que tocou a gente, deixa o like agora. Não precisa ser um like qualquer, não. Deixa por causa do Armindo. Por causa de todo velho que um dia foi ignorado numa fila, desconsiderado numa conversa, ou humilhado num lugar onde deveria ser respeitado. Compartilhe essa história para alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um pai, pode ser um avô, pode ser alguém que está cuidando da família em silêncio e nunca recebe o reconhecimento que merece. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sino. Toda semana a gente traz histórias como essa, histórias que a vida escreve de verdade, sobre pessoas simples que têm mais dentro do peito do que qualquer riqueza consegue comprar. A gente se vê na próxima história.